Muito boa tarde. Vou tentar condensar em alguns slides aquilo que lhes gostaria de dizer, que era muito mais, com certeza, do que está nos slides, mas para lhe dar uma panorâmica do PNEBA que eu vivi durante 4 anos e que tive a felicidade de poder coordenar durante estes 4 anos. Vamos remontar a 1979, o contexto em que acontece. Nessa altura tínhamos 23% da população com mais de 15 anos sem saber ler e escrever. Depois da explosão de iniciativa popular que se verificou logo a seguir ao 25 de Abril e das ações da GEPEM em 75, 76, na altura em que estava o Alberto Melo, a ação do Estado na educação de adultos estava praticamente paralisada, como muitos se lembrarão, esteve praticamente paralisada durante 2 anos. Um plano nacional de alfabetização que tinha sido deslizado pela própria GEP, entretanto, não teve qualquer seguimento. É então que a Lei 3 de 79 é aprovada por unanimidade na Assembleia da República, num dos raros momentos em que há um amplo consenso nacional em relação a uma determinada política. Atribuiu ao Governo o encargo de elaborar o plano, é criada um Conselho Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos junto da própria Assembleia da República, uma espécie de comissão setorial da Assembleia. O Governo incumbiu a GEP de elaborar esse plano, no qual eu me encontrava na altura. O PNEBA foi elaborado num prazo de 6 meses, que era o que a lei lhe concedia, embora na prática tenham sido 4 ou 5 meses, porque enquanto o Governo determinou quem o elaborava, com as questões burocráticas todas e administrativas que é, em 4 ou 5 meses se elaborou o plano. É entregue à Assembleia da República em 10 de setembro de 79, no entanto, a primeira reunião do tal Conselho, que lhe competia acompanhar, estimular e mobilizar a opinião pública, só se realizou em 8 de 9 de 80. Quer dizer, 14 meses depois do plano ter sido acabado. Estamos aqui a ver as primeiras disfunções que existiram e que depois, noutros casos, também se vieram a verificar. A elaboração do PNEBA seguiu-se uma metodologia que foi a seguinte: realizar a investigação, porque não havia estudos de base no país suficientes para elaborar, não havia grande experiência nessa altura sobre a educação de adultos e, portanto, seguiu uma linha de investigação, da auscultação e participação dos destinatários e da própria população na própria formulação do plano e uma linha de informação e formação da opinião pública junto da população em geral. Há um conjunto que eu não os vou enumerar, podem ver no quadro, de 11 trabalhos preparatórios, de 11 trabalhos prévios, de 11 trabalhos de investigação que foram realizados para criar o background suficiente para a elaboração do próprio plano. Recorreu-se nesta fase de investigação a investigadores, a pessoas da própria Direção-Geral, outras que foram admitidas, e houve aqui uma colaboração grande de pessoas de fora e do exterior. E eu, propositadamente, estou a projetar um dos estudos elaborados, que é um dos estudos fundamentais da elaboração do PNEBA, que é Objetivos, Situações e Práticas de Educação de Adultos em Portugal, e está a fotografia das pessoas que constituíram a equipa que elaborou esse plano. E cá temos o nosso José Mariano Gago, a Lucília Salgado, a Karine Wall, que não está aqui, mas que virá amanhã, e a Ana Benavente. E quando olhamos para essas pessoas e sabemos depois qual foi o percurso das próprias pessoas, podemos também avaliar da qualidade das equipas que foram formadas para a elaboração deste plano e que vão ser contributos importantíssimos para a qualidade e para a natureza do plano que foi gizado. Na área de investigação e a auscultação e participação, houve um conjunto de inquéritos por amostragem à população, inquéritos às associações de educação popular, entrevistas, inquéritos aos alfabetizantes, recolhas de pareceres. E houve aqui, portanto, uma recolha de opinião bastante grande, uma auscultação bastante grande
dos destinatários das instituições que faziam a educação de adultos na altura, e houve também uma grande preocupação em realizar com a comunicação social um conjunto de mesas redondas e uma conferência de imprensa e comunicados, inclusive com a imprensa regional, no sentido de conseguir a adesão da própria opinião pública, porque em relação a este tipo de projetos, essa adesão é absolutamente fundamental. Agora, o PNAEBA objetivos estão aqui, reduzo ao máximo, porque não seria viável pôr num slide os objetivos discriminadamente, sublinho fundamentalmente, porque tem que ver com o título da própria comunicação, para além do desenvolvimento cultural e educação da população, tendo em vista a valorização pessoal, a diversidade de situações, etc. Esse objetivo é muitíssimo mais extenso e muito mais rico do que aqui está obtido, mas o segundo objetivo, implementação gradual em todo o país de um sistema regionalizado que constituia o embrião de um sistema de educação permanente. E aqui começamos a ver a ambição que o próprio plano tinha no sentido de constituir um embrião de um sistema de educação permanente. O PNAEBA teve depois, é um plano quadro, um plano geral, porque não havia condições para, se reduzisse o plano a uma alfabetização, era possível criar metas, número de alfabetizantes, número de animadores da alfabetização, tudo. Mas como o plano foi um plano quadro, de um plano âmbito, um plano quadro abrangendo, inclusive, as outras expressões do desenvolvimento cultural, das expressões da cultura popular, da educação popular, teve este formato, esta Constituição, referiu um conjunto de programas, a criação do Instituto Nacional de Educação, de adultos, de centros de cultura e de educação permanente, e continuamos a ouvir falar nas palavras educação permanente, programas regionais integrados, alfabetização e educação básica e elementar, melhoria e incremento do ensino para adultos, apoio à educação popular e ações na imigração. Na segunda coluna, que não vamos ter tempo para nos perder nela, verão o que é que efetivamente foi executado desse programa até 1982, que foi a altura em que eu próprio saí da Direção-Geral e outras pessoas também que tiveram uma grande participação na elaboração do PNAEBA e no início da sua execução, também deixaram a própria Direção-Geral. Os programas regionais integrados, que é um dos programas principais e que seria a médio prazo a base de uma ação de educação de adultos que tivesse uma adequada base territorial e que aí conseguisse a integração das várias ações referentes à educação de adultos e ao desenvolvimento cultural. Os programas regionais integrados visavam construir regional e progressivamente os alicerces de um moderno sistema de educação de adultos, embrião do futuro sistema de educação permanente. Aqui já é um moderno sistema de educação de adultos para criar um embrião de um sistema de educação permanente. Pode-se confundir a ação do PNAEBA com a ação da Direção-Geral de Educação de Adultos nessa altura. As duas coisas coincidiam. O PNAEBA foi absorvido pelos planos de atividade da própria Direção-Geral, e eu digo na apresentação, na súmula que apresentei, que raramente, nos 20 anos a seguir ao 25 de Abril, julgo que foi o maior impulso que houve em relação à educação de adultos e à educação permanente, coincidiu com esse período. Eu dou-lhe aqui alguns exemplos da produção de materiais, desde a coleção Pensar em Educação, à coleção Ler o Dia a Dia, ao jornal Viva Voz, que perdurou até ao final do século XX, este jornal lançado nessa altura, um jornal mensal com tiragens de cerca de 40 ou 50 mil exemplares, a revista Forma para apoio da formação e dos formadores,
as fichas de animação da leitura, tudo isso foram a grande produção, estão aqui apenas alguns casos, aos almanaques, há toda uma série de publicações que aqui não estão refletidas, há inclusivamente os programas de rádio que nesta altura foram lançados. O Ler o Dia a Dia foi antes deste período, mas foi-lhe dado continuidade em publicações seguintes. O PNAEBA o PNAEBA introduz aqui, há duas alturas do ponto de vista histórico em relação à educação de adultos, refiro-me à educação de base de adultos, naturalmente, na educação de adultos em geral, até 1976 e depois com o PNAEBA. Na altura de 1976, o próprio Alberto Melo lançou as ações que conhecemos em relação à própria educação popular, mas antes de 76, a educação de adultos, as políticas de educação de adultos eram diretivas, centralizadas, do centro para a periferia e do cidade para o campo. Eram as campanhas, eram escolares, eram restringidas à alfabetização e havia, portanto, como disse, um espírito de campanha. Com o PNAEBA há uma mudança de paradigma que eu penso radical. Em vez de... passa pela participação, pela descentralização, pela inserção nos contextos culturais, sociais e económicos regionais, por a educação de adultos valorizada fora da escola e pela pluralidade, diversidade de expressões dessa própria educação de adultos. A educação de adultos não se restringe à alfabetização, é abrangente e integra-se em relação a outras componentes do desenvolvimento cultural e há um reconhecimento das culturas locais. O plano chegou ao fim da primeira fase já sem fôlego. A primeira fase do plano coincidiria com 1985, mais 1986. Eu, como disse, saí da Direção-Geral em 1982. Ele chegou ao fim já sem fôlego. A Direção-Geral de Educação de Adultos foi extinta. A educação de adulto dissolveu-se no sistema escolar ou foi ficando subordinada. As estruturas distritais foram integradas nas comissões, nas CAIs, comissões da educação, e as COAs, que eram as coordenações organizadoras da alfabetização, que eram um instrumento fundamental com autonomia administrativa, tendo como base um estatuto de entidade privada, tinham, por isso, a autonomia administrativa e financeira, entre aspas, normalmente acabaram. O número de participantes que chegou a 21 mil em 81 e 82, e o plano previa, numa velocidade de cruzeiro, 45 mil formandos por ano, o número de participantes passou de 21 mil em 81 e 82 para 17 mil em 1988 e 89. Durante muitos anos, o espírito da educação de adultos, e eu penso que tudo isto, o que acabou por ficar e perdurar foi este espírito de educação de adultos que durante muitos anos continuava-se a falar no espírito da educação de adultos. Espírito gerado talvez após o 25 de Abril, mas certo consolidado durante os anos do PNAEBA, mesmo entre aqueles que depois seguiram outros caminhos. Há um certo estilo que ficou, uma certa cumplicidade, ideais que permaneceram, ou a memória deles, como escreveu o Lucínio Lima na Noeses. Claro que isso se deveu tanto àquelas equipas de que falei, ao nível central, e vimos a equipa que construiu um dos trabalhos preparatórios fundamentais, a equipa da Administração Central, e vejo aqui com prazer aqui o Joaquim Silva Pereira, ou o Cardoso Pereira, a Teresa Gonçalves e outras pessoas, mas há também as equipas das coordenações distritais, e vemos aqui de Coimbra, de Viseu, de Braga, de Aveiro, numa dessas fotografias. Há todo o trabalho que foi feito de preparação de todas essas equipas, porque nestes 4 anos
quase todos os distritos do país criaram as suas próprias equipas, tiveram as suas próprias equipas, e houve a instalação dessas estruturas de administração de educação de adultos. É verdade que o Instituto de Educação de Adultos não foi criado, mas, de certo modo, a Direção-Geral de Educação de Adultos preconizou e, de certo modo, as estruturas distritais e os programas integrados que se desenvolveram fizeram parte desta construção que depois, como vimos, acabou. E era isto que eu queria dizer, deixando aqui, sobretudo, uma palavra a toda essa grande equipa que conduziu este processo e este plano, e deixando também uma outra ideia, que é a seguinte: foi este espírito da educação de adultos que a APSEP procurou fazer perdurar e continuar ao constituir-se em 1982. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas Estevam.